Atos dos Apóstolos 11, a partir do verso 19, diz assim: Ora, os que foram dispersos pela perseguição suscitada por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Versículo 20: Havia, porém, entre eles alguns de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos, ou animou, encorajou a todos, a que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu então Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e tendo-o achado, levou para Antioquia. Por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, levantando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, a qual aconteceu no tempo de Cláudio. Os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Com efeito, isto eles fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Pai, nós queremos te dar graças pela tua palavra, pedimos que nessa hora o teu Espírito venha falar ao nosso coração, possa encontrar o nosso coração aberto para ouvi-la, para absorvê-la, assim como os irmãos que acompanham em suas casas, que o teu Espírito visite cada um de nós, nos conscientizando sobre os princípios imutáveis da tua palavra, que o Senhor nos ajude a vivermos como igreja nesses dias tão difíceis, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? O texto começa com uma informação interessante a respeito dessa igreja de Antioquia. Essa igreja de Antioquia, ela nasce por conta de uma perseguição que vem sobre os irmãos que estavam na Judéia. Ou seja, parece que o próprio Espírito, o próprio Deus, na sua soberana vontade, permite que a perseguição venha sobre a igreja de Jerusalém, que é muito bem. A igreja de Jerusalém crescia. Se você conhecer o livro de Atos, você vai lembrar que depois da pregação de Pedro, quando a igreja nasce, o Espírito Santo vem, 3.000 pessoas se rendem. Um pouco mais adiante, Pedro e João estão entrando no templo de Formosa, e ali eles são usados para curar um paralítico, e o número cresce para 5.000 pessoas, e depois Lucas diz que nem se pode mais contar o número de cristãos. A igreja estava expandindo, crescendo, e dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Então estava tudo muito bom, estava gostoso. Em Atos capítulo 2 é descrito um pouquinho dessa comunhão prazerosa. Eles tinham tudo em comum, perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. É descrito um momento de vínculo precioso, algo que é difícil se ver, esse comprometimento. Uma somente, um só coração, no capítulo 4 vai dizer, ninguém considerava dono de coisa alguma, tudo que tinha era colocado em prol do reino de Deus. Então era um momento precioso, gostoso, super agradável da igreja, e no entanto o texto diz que a perseguição vem. Às vezes as circunstâncias vêm sobre nós e a gente não entende. No entanto, essa circunstância completamente desfavorável para a igreja, ela gerou uma outra igreja, ela provocou o nascimento de uma igreja, que é essa que nós lemos, que vai se tornar a base missionária de evangelização do mundo. Por mais que Jerusalém fosse uma igreja extremamente abençoada, porque praticamente os apóstolos estavam ali no início, todos eles, é de Antioquia que começa algo que vai alcançar o mundo antigo. É de lá que Paulo e Barnabé são enviados para a missão do mundo antigo. Lá no capítulo 13, ainda sendo descrito essa igreja de Antioquia, diz que o Espírito Santo vai dizer, separe-me Paulo e Barnabé para a missão que eu tenho para eles. E ali é imposto as mãos sobre eles, e eles são enviados. Então ela se torna uma base missionária. Que coisa extraordinária.
Uma igreja despretensiosamente relevante. Ela se tornou extremamente relevante, mas de uma maneira totalmente despretensiosa. Ela nasce por causa da perseguição. Deus, Ele é expert em pegar circunstâncias adversas e colocar a igreja dentro dos seus propósitos. É por isso que Ele é o dono da igreja. Nós podemos planejar as coisas, nós podemos sonhar, mas Deus dá a palavra final para a sua igreja. A igreja pertence a Jesus de Nazaré. A igreja foi comprada pelo sangue dele. Ele é o dono da igreja. Amém? A igreja pode ter problemas, mas Jesus continua dizendo: eu conheço vocês. Em Apocalipse é descrito 7 igrejas e algumas extremamente problemáticas, e Jesus continua dizendo: eu te conheço, eu sei. Para uma ele diz: eu passei entre você, eu conheço você, o teu interior. Para outra ele diz: eu sei que entre vocês inclusive há sinagoga de Satanás aí. Alguns que se curvam ao próprio Satanás, alguns que não têm o coração rendido a Deus ainda. Então Jesus conhece a sua igreja, Ele é o dono e Ele determina os rumos da sua igreja. Então ela começa de maneira despretensiosa. Deus provoca, vem perseguição, até porque a palavra de Jesus em Atos, no capítulo 1, verso 8, era: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então a igreja estava lá, naquela coisa deliciosa, lá em Jerusalém, e o Espírito Santo precisou permitir que viesse a perseguição para lembrá-los que a missão é até os confins da terra. Não é ali, restrito àquela cidade, àquela geografia. A igreja tem que continuar a missão. Então veio a perseguição e nasce essa igreja. Do caos, da dificuldade, da luta, Deus faz nascer algo precioso. Que é assim que Deus faz. Amém? E aqui essa igreja a gente pode aprender algumas coisas preciosas, que são, vamos ser honestos, bem óbvias. Talvez a maioria de nós sabemos já dessas coisas, desses princípios, porque o princípio é imutável, está aí. A igreja precisa observá-los. Às vezes, muitos dos nossos erros, talvez a maioria deles, sejam porque nós tropeçamos no básico, no essencial, naquilo que a gente já sabe que tem que fazer, mas não faz. Jesus disse isso, inclusive, para os fariseus, que o filho que de fato agrada o coração de Deus, não é aquele que sabe o que tem que fazer, mas é aquele que vai e faz a vontade de Deus. Então às vezes a gente sabe, mas não está cumprindo a vontade de Deus, e essa igreja ela cumpriu, primeiro porque ela é uma igreja extremamente evangelística, amém? A igreja de Antioquia, ela evangeliza, ela prega o evangelho, ela entendeu o que estava, por exemplo, no coração do apóstolo Paulo, quando o mesmo profeta que Ágabo vai dizer lá na frente: olha, o dono desse cinto, se referindo a Paulo, vai para Jerusalém, vai ser açoitado, vai sofrer, e Paulo diz: a minha vida não importa, contanto que eu cumpro o meu ministério, a minha vocação, que é pregar o evangelho da graça de Deus. Nós acabamos de cantar que a cruz nos cativa, que nos atrai, que o amor de Cristo mudou a nossa vida. Nós sabemos como essa mensagem é preciosa. Nós sabemos o poder que essa mensagem tem nas nossas vidas. Muitos de nós tiveram vidas muito mais problemáticas do que outros. E talvez não adiantou uma palavra, um conselho. O que fez a diferença não foi um tratamento com um psicólogo. O que fez a diferença foi o evangelho da graça alcançando o nosso coração. É o evangelho que faz a diferença. Por isso a igreja nunca pode deixar de pregar o evangelho da graça de Deus. Dizer que nós somos salvos porque Cristo morreu em nosso lugar. Dizendo que o que muda e o que nos reconcilia com o Pai é a graça derramada sobre os nossos corações. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso aqui não vem de vocês, é dom de Deus. É graça, é favor imerecido. Essa mensagem é preciosa. E essa turma entendeu isso. Primeiro, ela evangeliza, e é uma evangelização feita por leigos. Não tem apóstolo aqui no nascimento dessa igreja. É o pessoal, olha comigo o verso 19, os que foram dispersos pela perseguição suscitada por causa de Estevão, a morte de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciaram a palavra aos judeus primeiro. É gente leiga, não tem apóstolo,
não tem profeta, tem mestre, é gente que foi alcançada pelo amor de Deus e sai anunciando de maneira poderosa essa mensagem. Entende como isso é importante, entende a grande comissão de Jesus, ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Sabe que o que faz a diferença para o homem é o evangelho da graça. Como diria John Stott, o problema do coração humano, ele é tratado, resolvido com a graça de Deus, com o evangelho. É isso que muda. E essa turma saiu anunciando de maneira poderosa, compromisso com essa evangelização. Percebia que o caos nas famílias, que as dificuldades na família só eram resolvidas com a graça de Cristo Jesus. Se nós tivéssemos esse compromisso de um Moody, por exemplo, Moody foi um evangelista extraordinário. Ele tinha um compromisso com Deus de pregar o evangelho diariamente, pelo menos para uma pessoa, ele tentar persuadir uma pessoa individual. Mesmo que ele fizesse congressos e pregasse para uma multidão, ainda assim ele tinha um compromisso com Deus de persuadir uma pessoa. Então, a um determinado dia que ele tinha pregado para muita gente, estava na sua cama, e de repente ele se lembrou do voto que ele fez com Deus, do compromisso. Só que estava chovendo muito, já era tarde da noite, ele pensou, não vai ter ninguém na rua agora. Mas ele falou, Deus, mas eu vou lá. Aí ele abriu a porta, ficou olhando lá a rua, e daqui a pouco ele vê um homem caminhando, com um guarda-chuva, ele sai correndo e pede abrigo para o cara, claro, dá o abrigo para ele. Ele falou assim, olha, esse abrigo te protege da chuva, da tempestade, mas qual abrigo protege você das tempestades da vida? Aí começa a evangelizar o cara, persuadir o cara, isso é compromisso, ação de gente leiga primeiro, mas não só leigo, o texto fala para nós, que é uma evangelização contextualizada. Olha aí comigo o versículo de número 20, o 19 diz que eles pregam somente a judeus, mas o 20 fala assim, havia porém entre eles, alguns de Chipre e de Cirene, os quais entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E aí eles começam a falar para os gregos, não é mais para os judeus, eles estão falando para o pessoal daquela região mesmo, eles estão se comunicando no idioma daquela gente, eles estão se fazendo entendido para aquelas pessoas. Não basta apenas evangelizar, a gente tem que tentar entender o nosso contexto e evangelizar de uma forma que as pessoas do nosso contexto compreendam a mensagem. E com isso eu não estou dizendo que a gente tem que comprometer o princípio para ser aceito, não é isso, eu estou falando de ser entendido, de ser compreendido pelas pessoas, da gente aprender a falar o idioma do nosso povo, das pessoas. O próprio Jesus fazia isso. Jesus, quando foi escolher o idioma a que ele se comunicava, ele não usou o grego koiné, que era basicamente o inglês daquela época, o hebraico, ele usou o aramaico, a língua do povão. Jesus decidiu se fazer entendido para o povão mesmo. Lembra que eu falei da geografia, né? Mais um motivo aí para a gente entender aquela geografia que eu citei aqui. Jesus, ele estava tão presente no contexto cultural dele, que quando ele foi ser entregue aos soldados para ser açoitado, crucificado, precisou de um sinal para diferenciar ele dos discípulos. O que aconteceu? O que Judas falou? Aquele que eu beijar é o que vocês têm que prender. Porque não dava para identificar Jesus como rabino. Jesus não se vestia como rabino, Jesus se vestia como as pessoas normais. E aí Judas precisou dar um sinal para os soldados para saber quem era o mestre. Ele precisou beijar para mostrar quem era o mestre. Jesus, é com um beijo que você trai o Filho de Deus? Mas por que precisou de um sinal? Porque não dava para distinguir ele assim fácil. Ele estava presente na cultura, no contexto, ele queria se fazer compreendido, entendido. Ele usava ilustrações dos seus dias. Ele falava por meio de parábolas. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que é a menor das hortaliças, das plantas, mas quando ela cresce, se torna a maior das hortaliças, de modo que as aves dos céus vêm fazer ninhos nela. Do contexto dele isso. Um homem tinha 2 filhos e começa a falar da herança para se fazer entendido. E a igreja precisa entender, inclusive, o pensamento da nossa geração para poder comunicar o evangelho. Como é que a nossa geração pensa? Como é que a juventude hoje pensa? Eles estão cheios de sofismas, de falsas filosofias na cabeça, e a gente precisa entender para chegar neles,
Porque senão a gente fica falando de uma maneira que eles não se abrem nunca, eles não vão abrir o coração para ouvir. A gente precisa se fazer compreendido, entender como eles pensam, como a cabeça deles funciona, para a gente poder alcançar o coração deles. Não é só falar o que é certo, mas talvez entender o sentimento deles. O Brasil, nas últimas eleições, foi tomado por uma polarização e discussão. Isso não é novidade. E às vezes os pais, aliás, às vezes não, muitos pais brigaram assim de maneira severa com os filhos, né? O que mais eu vi na última eleição foi filho brigando com o pai na rede social, um negócio absurdo. Por que não consegue? Porque às vezes o pai pode estar até falando verdades, está falando que é correto, mas ele não está entendendo que essa geração, ela ainda é cativada por sentimento, por afeto, por estética. E por mais que nós sabemos que isso é uma coisa secundária, a gente tem que usar isso para chegar no coração deles também. Então, são várias coisas que a gente precisa analisar para poder se fazer compreendido para a nossa geração. Agora, é fato que não adianta somente nós pregarmos, todos nós nos fazermos entendidos, precisa de graça de Deus, precisa do poder de Deus. O texto diz, a mão do Senhor era com eles. Não dá para evangelizar sem o poder de Deus. Aliás, não dá para fazer missão sem o Espírito Santo de Deus. O livro de Atos deixa isso claro para nós do começo ao fim. A igreja nasce porque o Espírito Santo vem e capacita. Capítulo 3 de Atos, como eu falei, Pedro entra no templo de Formosa, o paralítico diz, me dá alguma coisa, e Pedro fala, cara, olha para mim, eu não tenho nada, tipo, estou lascado igual você, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Capítulo 4, a igreja se reúne para orar, o texto diz que o Espírito Santo chacoalhou aquele lugar, todos ficaram cheios do Espírito Santo e saíram anunciando corajosamente a palavra de Deus. No capítulo 5, o Espírito Santo fulmina Ananias e Safira, porque estavam sendo hipócritas diante da igreja, diante da comunidade, todos são tomados de temor. A igreja começa a ser zelosa, percebe que não dá para levar a Deus de qualquer jeito, que não posso tratar a Deus de maneira negligente. No capítulo 6 a gente vê a história de Filipe, o Espírito Santo falando para ele pregar num lugar deserto, ele prega para o eunuco. No capítulo 7 e 8 a gente vê Estevão, cheio do Espírito Santo, ele consegue vencer os seus adversários com argumento, mas Deus usa ele com sinais, com prodígios, ele é o primeiro mártir da igreja. No capítulo 9, o Espírito Santo vai lá e resgata Paulo. Se torna um maior missionário da igreja. No capítulo 10, o Espírito Santo fala, Pedro, vai lá na casa de Cornélio. Ele tem uma visão do lençol, lembra? O Espírito Santo está conduzindo em todo o tempo. No capítulo 11, a mão do Senhor era com eles. Não dá para fazer a missão sem o Espírito Santo de Deus. Não dá para fazer a missão sem ser encharcada com a unção e com a graça de Deus. Eu já contei aqui no passado o relato do testemunho do irmão Ronaldo Lindório. Deixa eu passar esse negócio aí, senão vocês não vão ouvir nada. Ronaldo Lindório, ele teve uma missão muito tempo na África, mas no preparo dessa missão, quando ele estava estudando na Jocum, ele estudava durante a semana e aos sábados eles saíam para evangelizar o bairro. E o Ronaldo Lindório na época tinha 18 anos. E aí ele entra num bar e fala assim, olha, eu sou cristão, eu vim falar de Jesus para vocês. E aí o dono do bar fala assim, olha, eu não estou bom hoje, eu não gosto de crente e não quero saber de nada que você tem a dizer. Aí ele tomou um susto, e aí o cara vê que ele era um menino ainda, que ele estava constrangido com a situação. Deixa eu passar, isso não, ninguém vai ouvir nada. Espera passar esse trenzinho aí. Ele então fica sem graça na frente do dono do bar. Aí o dono do bar fala assim, ó menino, desculpa, olha, eu estou num dia ruim, eu não queria ter sido grosso com você. Faz assim, ó, você pode voltar todo o dia que você quiser aqui para falar de Jesus para mim, aí eu te ouço com atenção.
Aí o Ronaldo se apegou à palavra dele. No próximo sábado, o Ronaldo Lindório falou, você falou que quando eu fosse falar de Jesus, eu podia vir aqui, então eu estou aqui para falar de Jesus. Aí sentou, pregou, falou lá, e no outro sábado ele voltou, pregou de novo, no terceiro sábado pregou de novo, e ele fazia a mesma pregação, os mesmos textos ele usava. Ele falou assim, eu preguei tanto para esse cara, que lá para a 7ª vez o dono do bar falava assim, Ronaldo, você está meio tenso, você quer que eu me evangelize hoje no seu lugar? Porque eu já aprendi os versículos, tudo. Aí você quer que eu faça hoje com apelo ou sem apelo? Tipo, começou a brincar com ele, e ele disse que lá pela 11ª vez ele pregou a mesma coisa, só que naquele dia o cara começou a chorar copiosamente. E no final da conversa ele estava entregando a vida para Jesus. E aí o Ronaldo voltou para Jocum pensando, cara, mas eu preguei isso aí um monte de vezes. Preguei a mesma coisa, 11 vezes. Mas naquele dia o Espírito Santo tocou profundamente o coração daquele homem. A gente precisa da mão de Deus conosco. Não é só pregar bem, persuadir, entender o coração da geração. Eu preciso da graça de Deus. Sem a unção, sem a presença de Deus, a gente não consegue fazer a obra de Deus. Por isso que Atos fala tanto. A igreja estava cheia do Espírito Santo. Mas já não estava no capítulo 2? Por que no capítulo 4 ficou de novo? Que não é uma coisa contínua, eu busco sempre. Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E como é que eu me encho do Espírito Santo de Deus? Primeiro que eu não encho a mim. Nós nos enchemos, enchei-vos. A palavra não é enchem-se do Espírito, é enchei-vos do Espírito Santo. Porque não é o Levi procurando ser cheio, é a comunidade buscando a plenitude, a presença do Espírito Santo. Por isso que é falando, cantando, hinos, salmos, cânticos espirituais. Eu faço isso em comunidade, amém? Mas essa igreja não apenas evangelizava, e aqui eu queria que a gente parasse para refletir nesse próximo princípio, porque é um dos fatores que nós precisamos aqui no Projeto Raiz, melhorarmos, e a gente entende, inclusive, como liderança, esse aspecto, porque era uma igreja que tinha comunhão, era uma igreja koinônica. A palavra koinonia, comunhão, é ter tudo em comum, e essa igreja, ela tinha essa comunhão, esse relacionamento precioso. Olha aí comigo, o verso de número 22, e chegando a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Quando Barnabé chegou lá, primeira coisa, ele viu a graça de Deus na vida dos irmãos. Barnabé não chegou em Antioquia e falou, como é que vocês começaram uma igreja sem autorização dos apóstolos? Vocês estão fora da cobertura apostólica. Barnabé não ficou indignado. Barnabé tinha os olhos a partir da graça. Ele percebeu a graça de Deus na vida dos irmãos. Talvez uma das dificuldades da igreja hoje em dia é porque ela não olha primeiro a partir do que Deus está fazendo e da graça de Deus. O nosso olho já vai no defeito, no problema, na dificuldade. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ver problema e confrontar, pecado e confrontar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a prioridade é ver a graça de Deus atuando. Porque se eu vejo a graça de Deus atuando, o meu olhar vai ter esperança. Eu vou olhar com fé, se a graça de Deus está operando, é porque aquele que começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo Jesus. Eu tenho que ter um olhar a partir da graça, o olhar de Barnabé. Barnabé chega e vê a graça de Deus, a graça de Deus está atuando aqui. A prioridade é o olhar a partir da graça, da bondade de Deus. Porque isso vai te dar fé. Para ver que os problemas podem ser superados, para ver que os pecados podem ser superados. Se eu ver a graça de Deus, eu tenho otimismo, eu tenho fé, eu tenho boa expectativa em relação ao futuro. Você quer um princípio para a gente ter comunhão? Olhe a partir da graça de Deus. Porque quando você também pisa na bola, você quer que todo mundo tenha um olhar a partir da graça para a tua vida, né? Você quer que todo mundo tenha misericórdia primeiro. Então tem um olhar a partir da graça, o que Deus está fazendo. Agora não é só isso que nos ajuda a viver uma vida de comunhão. Não é só perceber a graça, mas é se alegrar pelo crescimento do outro. Olha aqui comigo o verso 22, e chegando a notícia, enviou Barnabé, e no 23, quando ele chegou, viu a graça de Deus, se alegrou. Se alegrou. Ele se alegra ao ver a graça de Deus, ele se alegra a ver que Deus está atuando na vida do irmão. Às vezes a gente fala que a amizade ela é demonstrada principalmente na hora do aperto.
Tem um ditado aí no mundão que fala assim, que amigo é igual parafuso, a gente vê se presta na hora do aperto. Mas eu penso que não é só isso não. Eu penso que a amizade é demonstrada quando o outro se alegra quando você está crescendo. Porque tem muita gente que não se alegra quando vê o seu crescimento. Tem gente que, pelo contrário, se enche de inveja. Se enche de amargura, de ira, de indignação. Barnabé, quando ele chega, ele fica, a alegria que é genuína. Ele se alegra por ver o que Deus está fazendo naquela igreja. Nós podemos ter uma vida de comunhão genuína quando a gente tem alegria uns pelos outros. Que alegria, irmão, você mudou de casa, você cresceu, está fazendo uma faculdade. Que alegria em ver o dom de Deus na tua vida. Se alegrar. Não deixar o coração ser inflamado como o do rei Acabe. Você pega a história do rei Acabe, o cara era rei de Israel. O cara tinha tudo que ele precisava. O cara tinha o temor do povo. O cara tinha poder, tinha status. Aí sabe o que aconteceu? Ele queria comprar uma vinha. Olha que coração mimizento, xarope. Aí o Nabote falou, não posso vender a vinha. Isso aqui é de família, não tem preço. Sabe aquela coisa de afeto? Você pode colocar o preço que você quiser. Isso aqui era da minha família, tem um sentimento aqui, tem um afeto, eu não vou vender. Aí acaba o dia do Acabe. O rei tinha tudo, poderoso, rico. Acabou o dia dele porque ele não conseguiu comprar a vinha lá do lado do palácio. Olha que cara mais fresco. Tinha tudo e queria ainda a vinha do outro. O outro só tinha vinha. E o que tinha tudo ainda queria a vinha do outro. Às vezes tem irmão que é assim, tem gente que é assim. Tem tudo e ainda quer arrancar o pouco que o outro tem. Se deixar, pega o que é do outro. E aí ele consegue fazer um plano maligno por conselho da insensata de sua esposa, Jezabel. E ele vai lá e mata Nabote para poder se apropriar da vinha dele. Olha que coração mais maligno, perverso. Diferente de Barnabé, que se alegra em ver o crescimento do irmão. Se alegra em ver que o irmão está crescendo na fé, na vida, num todo. A gente tem que se alegrar, a família é assim. Que pai que não se alegra por ver o filho dando os primeiros passos? Você quer filmar. Eu lembro dos meus filhos, quando começaram a dar os primeiros passos, a gente quer pegar, quer filmar, está crescendo, para nós é precioso. Quando começa a fazer as primeiras reflexões, as primeiras palavras, quem que vai falar? Vai falar papai, mamãe? Não, vai falar comida, mamãe. A gente fica feliz, então tem que ter felicidade uns pelos outros, alegria. Mas não só isso, o texto diz que Barnabé, ele encoraja os irmãos a crescerem ainda mais. Porque não é porque o outro já cresceu que ele não pode crescer mais ainda, e eu ser um instrumento para que ele cresça mais ainda. Porque a palavra aqui é encorajamento. Exortar não é brigar com o outro, não é confrontar. Isso é admoestar. Exortar é consolar, é você encorajar o outro, animar o outro. Então Barnabé chega, vê a graça, se alegra e fala, ele encorajou os irmãos a continuarem firmes, permanecerem na graça. Ou seja, tá bom, mas não fica parado aí não, dá para ir ainda, dá para evoluir ainda mais, dá para crescer ainda mais, dá para progredir ainda mais, prosperar ainda mais. Por quê? Porque em Deus a gente pode crescer ainda mais. Há possibilidades com a graça de Deus. Como é que a gente tem uma vida saudável em comunhão? Olha pela graça, se alegra pelo crescimento do outro e encoraja esse a crescer. Mas eu aprendo ainda mais uma coisa com Barnabé. Eu aprendo algo que geralmente eu vejo problema nas igrejas num todo, que é um equilíbrio na vida entre o carisma e o caráter. Você vê que a descrição sobre Barnabé que Lucas faz, ele era um homem bom e cheio do Espírito Santo e fé. Ou seja, ele é um homem de um caráter reto, mas ele também tinha graça, ele tinha carisma. É óbvio que se eu tiver que falar para você escolher entre um ou outro, escolha o caráter. Se tiver que escolher, mas não precisa ter que escolher, você pode ter os dois, evidentemente. É porque o caráter, geralmente as pessoas têm a tendência de deixar de lado e focar no carisma, porque o carisma é o visível, o carisma é o dom, o carisma é o que aparece. O carisma é igual aquele prédio bonito que tem na Presidente, espelhado, você olha e vê, mas o que é o caráter? O caráter é o alicerce daquilo, não aparece. Então a tendência do ser humano é focar no que aparece. Mas já diz certo pensador que
Carisma sem caráter é catástrofe. Catástrofe. Se tiver muito carisma e não tiver caráter, uma hora você vai ficar nítido isso, e vai vir escândalo, vai vir tragédia, aí alguma coisa vai acontecer. Mas a gente não precisa, a gente pode ter os dois em Deus. Eu foco tanto no caráter como no carisma. E aí a gente evita algumas brigas que se vê por aí. Você pega o irmão mais que foca no carisma e o fogo e não sei o quê, e não tem tanto caráter, não tem. Aí você tem o que é muito caráter, muito sério, mas totalmente fechado para o que Deus pode fazer, para o místico. O cara se fechou. E aí os dois grupos ficam brigando um com o outro. Eu falo, para que eu preciso ficar escolhendo? Eu quero o melhor de cada um, meu. Como eu e o pastor Jonas conversamos muito, foco na tradição reformada, mas por que não ser carismático, deixar de ser carismático? Por que eu vou me fechar para o carisma? Isso é uma besteira. Eu sou tanto carismático como reformado, eu não preciso escolher um, eu escolho o que tem de melhor na tradição. A tradição cristã é tão ampla, por que eu tenho que ficar escolhendo uma coisa ou outra, se eu posso me beneficiar de tudo que ela me apresenta? Não importa se vem dos luteranos, se vem dos metodistas, se vem dos anglicanos, se vem dos calvinos, não importa, eu vou pegar o que é bom, e vou crescer naquilo que é bom. Equilíbrio, é saúde e equilíbrio. A igreja primitiva também era assim, tinha alegria e ela tinha temor. Às vezes parece que a gente só quer o culto do temor, da seriedade, ou o culto da alegria, do espetáculo, da cambalhota. A gente pode ter equilíbrio, mas a gente aprende também com Barnabé, nesse exercício da comunhão, a pedagogia da notinha só. A gente aprende a ser uma igreja inclusiva, a gente abraçar o outro diferente, a gente estender a mão para ele, para que ele entenda a graça, evidentemente. Estou falando que a gente vai sair abraçando todo mundo e vai viver de qualquer maneira. Não, em conformidade com o Evangelho, mas a gente dá a possibilidade para isso. O pastor Ziel Machado foi pregar numa igreja Assembleia de Deus em Guarulhos, 66 anos a igreja tinha. Ele percebeu que aquela igreja tinha fundado 66 igrejas durante os 66 anos, uma igreja por ano quase, praticamente. Alguns anos ficou sem, mas outros abriram mais igrejas, mas dava uma igreja por ano. Falei, cara, que igreja que é essa, meu? Que igreja que é essa? E aí ele falou que estava, antes de ter o culto, a pregação, na Assembleia de Deus tem aquelas orquestras, né? Ele falou que tinha 2 catatauzinhos, assim, 7 anos, com estojinho, abriram, tinha um violino. O que é isso, meu? Molecada gênio. Aí começava a orquestra, o regente olhava para os meninos, eles davam uma nota. E a música ia, o hino ia cantando, daqui a pouco ele olhava para os meninos, Aí no final do culto ele ficou curioso, falou para o regente, mas o que é isso aí com os meninos? Aí eu falei, não é que eles estão aprendendo violino, eles só sabem fazer uma nota. E toda vez que aparece a nota na partitura, eu olho para eles fazerem. Aí nisso o pastor Ziel fala, a gente tem que aprender a pedagogia da notinha só. A pedagogia da inclusão. Você sabe isso? Então, meu irmão, usa o dom que você sabe e começa a desenvolver aqui, porque daqui a pouco Deus vai acrescentando mais dons. É assim que funciona. A gente começa a usar um dom. Uma vez eu falei isso para um amigo meu. Ele tinha acabado de se converter. E aí ele começou a me ajudar num trabalho com moradores de rua. Aí ele falou, eu não sei muito da Bíblia, não sei o quê. Eu falei, cara, mas é assim, começa a evangelizar, começa a trabalhar no social. Aí daqui a pouco você quer aprender, porque você está lá internando o pessoal em clínica, e você quer saber sobre lei. Aí daqui a pouco você aprende sobre lei. Daqui a pouco você está conversando com um vereador, com pessoas, sua mente está expandindo. Está expandindo. Aí você quer pregar melhor, você começa a estudar a Bíblia, aí você começa a crescer mais. É assim, a gente começa a trabalhar, começa a vir demanda, a gente começa a crescer e Deus vai dando dons. Afinal é assim, né? Fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. O que Jesus está falando nessa parábola não é assim, você foi fiel agora? Ô meu filho, fica no muito aqui, senta na rede, deita, descansa, que agora eu vou te dar um muito. Não é isso que ele está falando. Porque aquilo ali é responsabilidade. Fala, fiel na pouca responsabilidade, agora eu vou te dar mais responsabilidade. Fiel no pouco problema, agora eu vou te dar um monte de problema para resolver. É assim no reino. Pedagogia da inclusão. Como é que a gente vive em comunhão, já que é uma demanda nossa? Olha a partir do que Deus está fazendo na vida do seu irmão. Foca na graça. Foca na graça. Até para a gente
perceber mesmo se Deus está agindo na vida do irmão. Mas foca na graça, porque se Deus começou, aí a gente tem esperança, tem fé para continuar trabalhando, ajudando. Mas não só isso, se alegra, encoraja a crescer mais, tem equilíbrio na sua vida e sempre esteja aberto para incluir. Amém? Deixa eu seguir aqui para a gente não estender muito. Essa igreja também, ela era comprometida com a palavra de Deus. É uma igreja didática, uma igreja que pregava, ensinava a palavra de Deus. Eu falei da pedagogia da inclusão, né? Eu esqueci de citar, só voltando aqui, porque Barnabé chega lá e fala, essa igreja está maravilhosa demais, mas ainda dá para melhorar. Aí ele se lembra do apóstolo Paulo. E todo mundo estava com medo do Paulo ainda, né? Todo mundo fala, esse cara aí, meu, tá... Você lembra que o texto fala que Paulo se converteu, mas todo mundo fala assim, qual que é desse cara aí, meu, não vou... E aí o Barnabé vai lá e busca o Paulo e fala, meu, esse Paulo vai cair em Antioquia como uma luva. Porque essa igreja nasceu agora, cheia de gente bem motivada, mas está precisando de um mestre aqui. Aí Paulo vai lá e começa a ensinar. Inclusão. Todo mundo com medo de Paulo. Quem que incluiu Paulo? Barnabé. Como a igreja precisa de Barnabé nesses dias? Precisa de Barnabé para incluir as pessoas nas suas determinadas funções. Mas como eu falei, é uma igreja que ensina. Ele foi pegar o Paulo para ensinar. Porque Paulo é um cara erudito, é um cara extraordinário, uma mente brilhante, conhece muito a palavra de Deus. E aí ele vai pegar o Paulo para ensinar essa igreja, para catequizar essa igreja, para doutrinar essa igreja. Reverendo Martin Lloyd Jones, ele fala assim, não existe nada melhor para purificar uma igreja do que a pregação sistemática da palavra de Deus. Porque de duas uma, ou os pecadores se arrependem, ou eles saem da igreja. Não tem nada melhor do que ensinar sistematicamente a palavra de Deus, porque ou ela vai trazer conversão, ou os pecadores vão sair, porque não vão suportar ouvir essa palavra. É o que Lloyd Jones está falando. E aí a igreja vai sendo purificada, com a exposição da palavra de Deus, com o ensino da palavra de Deus. Como é que Paulo ensinou essa igreja? Primeiro, de uma maneira sistemática. O texto fala que durante 1 ano, eles ensinaram a palavra de Deus. Enviaram Barnabé... Olha lá, versículo 26, tendo achado, levou a Antioquia, por todo 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Durante 1 ano, foi com disciplina, foi de maneira sistemática. Paulo foi doutrinando, ensinando, falando, e Paulo era assim, Paulo não perdia tempo. Paulo na igreja de Tessalônica, em 3 semanas, ele falou sobre tudo que precisava, inclusive sobre escatologia. Até sobre o fim dos tempos, Paulo pregou para aquela igreja. Então Paulo não perdia tempo, ele pregava de maneira sistemática para as pessoas crescerem, amadurecerem. É por isso que quando ele escreve para os Gálatas, ele fala, o meu desejo é formar Cristo em vocês. Então isso só pode ser feito quando a gente prega a palavra de maneira sistemática, no culto, nas casas, não importa, mas tem que ter pregação sistemática, ensino sistemático, eu preciso entender a minha fé. Eu não consigo entender crente que tem anos e não tem interesse em crescer na fé, no conhecimento da palavra de Deus, não entender nada da palavra de Deus. Tem cristão que às vezes tem 30 anos de fé, 30 anos na igreja, continua repetindo um monte de jargão, um monte de clichê que aprendeu o gospel, que não tem fundamento nenhum na Bíblia. Mas eu aprendi assim, mas só porque você ouviu, você não foi lá ver se era assim mesmo? Você não teve nem a dedicação de ver se a Bíblia ensinava aquilo lá que você aprendeu? Você precisa confrontar, inclusive o que eu estou falando aqui, você precisa pegar se é palavra de Deus. Isso é nobreza, isso não é rebeldia, viu gente? Se fossem os pastores neopentecostais hoje, eles falavam diferente dos bereanos, né? Falavam assim, esse povo rebelde foi lá consultar o que Paulo falava. Não, Paulo fala, eles são nobres, porque eles consultavam para ver que o que Paulo estava falando estava de acordo com a palavra. É assim, sistemático o ensino, abrangente o ensino. Então Paulo tentou alcançar muita gente, ele falou, pregou para muita gente. Segundo a missão dele em Éfeso, era nas casas, a gente tem ferramentas, grupo pequeno, culto público, outros encontros que a gente pode promover, discipulado individual, mas tem que ter o interesse em querer crescer, como essa gente que estava indo ser alimentada pelo apóstolo Paulo. É claro que eles não tinham as competitividades que tem hoje, né? Porque hoje fala assim, para que eu vou no estudo bíblico se eu posso assistir uma série na Netflix?
Não existia Netflix naquela época, né? Não tinha muita competição com a igreja. Talvez fosse um pouco mais fácil em relação a isso. Hoje a gente tem muita coisa, né? A gente quer fazer um monte de coisa, mas tem que ter um interesse. Então Paulo estava falando, mas tinha o interesse da igreja também em aprender. Os dois lados procurando esse crescimento sistemático, abrangente, e Paulo também procurava maturidade. Pela primeira vez eles foram chamados cristãos, receberam um apelido de cristãos. Esse pessoal parece com Jesus. Tinha um hábito de dar apelidos nessa região. Eles deram apelidos de cristãos, talvez até de maneira pejorativa, muitos acreditam. Tem muitos estudiosos que acreditam que esse apelido de cristão foi feito pelos habitantes ali de maneira até pejorativa. Os cristãos deram um apelido, mas ficou maravilha, pequeno Cristo, nós somos mesmo. Já estava aparecendo a vida de Jesus de Nazaré neles, e tem que acontecer assim conosco. O ensino para você aprender a mente de Cristo, mas não só aprender, isso tem que frutificar, amém? Tem que gerar frutos nas nossas vidas. Era uma igreja que ela era profética, e a profecia aqui não é um negócio abstrato. Eu tive uma visão aqui, vi um demônio, um anjo sentado ali no ar-condicionado, pulou agora por de trás, por isso estava pingando inclusive. Não é esse tipo de profecia que não tem pé nem cabeça, é uma profecia que tem fundamento com a realidade. Ágabo, ele previu que viria a fome, ele percebeu, ele discerniu que viria a fome. A igreja tem que ter essa capacidade de fazer essa leitura dos nossos dias. Tem cristão que está tendo coragem de perceber os rumos que o mundo está tomando nos nossos dias. Inclusive estão sendo ridicularizados, taxados de um monte de coisa. Porque estão percebendo que tem alguma coisa estranha acontecendo no nosso mundo hoje. Tem alguma coisa estranha acontecendo no mundo. Tem muita gente falando de governo único. Tem gente que fala, tem alguma coisa esquisita pelo menos, que a gente tem que ficar pelo menos ressabiado aí. Discernir os tempos, profecia que tem a ver com a realidade, é o que Ágabo fez, tem fome. É o que Estevão fez, a profecia tem a ver com denúncia também. Por que Estevão morreu? Estevão estava pregando, se defendendo lá para os fariseus, ele diz assim no final, vocês são um povo rebelde e obstinado, sempre resistiram ao Espírito Santo de Deus. Vocês ficam falando aí dos antepassados que mataram o profeta, vocês são descendentes dele, porque vocês crucificaram o Filho de Deus. A palavra de Estevão foi essa, por isso que o texto diz que eles rangiam os dentes de raiva. Eles ouviram a palavra de Estevão e ficaram com ódio no coração, porque a palavra de Estevão denunciava o pecado deles, daqueles religiosos. E aí eles arrastam Estevão para fora e apedrejam ele. Isso aí é ser profético. Por isso que o profeta tem que ter coragem. Nos nossos dias, a igreja nesse sentido precisa ser profética, precisa ter coragem para anunciar o evangelho. Olha o final da vida dos profetas. Isaías foi cerrado ao meio, provavelmente pelo rei Manassés. Estevão foi apedrejado. Como eu falei aqui, citando o Carlinhos Queiroz, que ele fala, eu acho que eu não estou seguindo muito bem, porque num mundo, num país injusto como o Brasil, cheio de corrupção, cheio de oportunismo, eu estou vivo, eu não devo estar pregando tanto assim o evangelho. Estou vivendo tão parecido com Jesus de Nazaré, eu não estou tendo uma vida tão parecida como a de Martin Luther King, porque afinal de contas eu estou tendo que ter conforto. A igreja precisa ser profética, amém? Mas por fim essa igreja ela era generosa, porque a hora que ela ouviu, está vindo fome por aí, a primeira coisa que ela faz é separar uma oferta para enviar para os irmãos lá de Jerusalém. Olha que coisa bacana. A igreja que nasce a filha, ela vai lá acudir a mãe. É uma igreja generosa, é uma igreja altruísta, é uma igreja que tem ação social dentro dela. E não é uma coisa imposta, o texto diz assim, todos quiseram de maneira livre. Está vendo o que o evangelho faz? É por isso que não tem sistema que o evangelho cabe. Porque ou a gente cai no individualismo, ou a gente cai no coletivismo. Mas na igreja de Antioquia, todo mundo se sente responsável pelo outro. Mas nada é imposto, cada um é tomado pela consciência do evangelho da graça. E cada um se dispõe, segundo as suas possibilidades, a ofertar. E aí eles enviam. E aí também essa ação social é feita de maneira organizada, não é de qualquer jeito. Eles pegam Paulo, Barnabé e incumbem eles de levarem essa oferta. Então,
não é feito de maneira atropelada. Aliás, nada na igreja primitiva foi feito de maneira atropelada. Para acudir viúva, tinha uma série de critérios lá. A viúva tinha que ter mais de 60 anos, ela tinha que dar bom testemunho, ela não tinha que ter família, porque se tivesse família, a família tinha que cuidar dela. Não era a igreja. Às vezes a gente sai fazendo as coisas e esquece dos princípios que a Bíblia já nos dá para a gente ser organizado. É assim, é com ordem, com decência que a coisa é feita. Ação social, generosidade, mas isso não descarta organização. É assim que essa igreja de Antioquia viveu. Amém? Uma igreja evangelística, uma igreja que tem comunhão, uma igreja que ensina a palavra de Deus, uma igreja profética e uma igreja generosa, tem ação social. Aí vai lá comigo no capítulo 13, versículo 1, para a gente encerrar. Diz assim: na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me, ou separai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, puseram as mãos sobre eles, e os despediram. Assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Essa igreja, ela entregou o que ela tinha de melhor dela. Essa igreja que começou de maneira despretensiosa, como eu falei no início, virou a base missionária para o mundo. Às vezes a gente não entende alguns porquês de Deus. Talvez a gente não entende como que Deus trouxe uma reviravolta nesse ano também, né? Começou a agir nas nossas vidas, nos uniu como um só povo aqui. Mas Deus tem os mistérios e os caminhos dele. Eu só sei que quando Deus põe a mão, pode começar de maneira despretensiosa. Mas se a gente se abre ao agir dele, a gente se torna uma igreja relevante. Amém? Vamos ficar de pé e ter uma palavra de oração.